Dada essa explicação inicial, deixa eu falar um pouquinho sobre o tema de hoje. O tema de hoje é Ele Virá. Esse R com esse I ficou meio junto, aí ficou meio vrá. Ele vrá. Ele vrá. Vai vir. Entendeu? Vai vir assim, vrá. Mas tem um I ali, acreditem. Tem um I bem aqui assim. Né? Vrá, vrá. Mas Jesus virá, esse é o fato. E eu vou só fazer aqui... Não, primeiro vamos ler Apocalipse 22:20, eu vou explicar mais uma vez, fazer uma breve introdução com um resumo da semana passada. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Peça para que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Eu espero que você tenha vindo aqui com essa intenção de ouvir Jesus, de ouvir o Espírito Santo. Pai, nós te louvamos, te adoramos, agradecemos o teu nome, porque se nós estamos aqui hoje é porque a sua misericórdia e graça se renovaram sobre a nossa vida. E nós podemos viver a esperança da sua segunda vinda, da sua volta, e de todas as promessas que essa vinda traz consigo. Que nessa noite nosso coração possa se alegrar, tirando os olhos do que é terreno e fixando os nossos olhos na eternidade, Pai. Que essa noite seja mais uma noite, onde nós possamos, mais uma vez, e um pouquinho mais, talvez, direcionar os nossos olhares para a eternidade. Que nós não fixemos os nossos olhos nessa vida. Porque tudo aqui é passageiro, é transitório. Senhor, haverá um tempo da nossa existência, onde tudo que nós vivemos aqui nessa terra será uma mera lembrança. E que nós possamos fazer isso na sua presença. Nos faz, reativa em nós, reaviva em nós a expectativa da tua volta. Aquele, Senhor, que quando se fala, e quando ouvem falar a respeito da volta de Jesus, temem. Que hoje o Senhor remova o temor e coloque esperança. Temem, Senhor, porque olham para suas vidas e veem que suas vidas talvez não estejam alinhadas, mas eles têm a oportunidade de alinhar. O Senhor é gracioso e o Senhor tem, Senhor, feito tardia a sua volta com o intuito de salvar aquele que hoje está em pecado, aquele que hoje está fora da sua presença, aquele que hoje, por algum motivo que seja, Senhor, não está andando segundo a sua palavra. Isso não significa, Senhor, que o Senhor tem algum tipo de ressentimento ou rancor. Pelo contrário, o Senhor anseia pelo retorno, pela volta, pela aproximação, pela comunhão, pelo relacionamento com cada um de nós. Que essas verdades todas elas fiquem muito claras e evidentes ao nosso coração, ao nosso entendimento, para que nós sejamos transformados. Então fica conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Série Maranata, como eu falei, quero fazer um breve resumo, mas deixa sua Bíblia aí aberta em Apocalipse, capítulo 22, verso 20. Maranata pode significar três coisas. É uma palavra ambígua, de significado ambíguo, que era usada pela igreja primitiva, e ela poderia, dependendo do contexto, ela poderia significar coisas diferentes. Embora com similaridades, mas coisas diferentes. Por exemplo, ela poderia significar Maranata, uma afirmação de que Jesus veio, e foi sobre o que falamos na semana passada. Falamos sobre o fato que Maranata também indica para o fato que Jesus encarnou. E o fato de Jesus ter encarnado é uma segurança para o segundo fato que Maranata significa. Ele virá. Porque se ele encarnou, ele vai voltar. Porque não faz sentido que dentro de toda a narrativa da história bíblica haja uma promessa onde o Messias encarnaria, esse Messias sofreria para pagar o preço dos nossos pecados, seria crucificado, ressuscitaria ao terceiro dia, subiria aos céus, mas retornaria voltaria para buscar uma noiva para si mesmo. Não faria sentido se se Jesus cumprisse metade da profecia e não cumprisse o restante. Portanto, ele veio, Maranata, ele veio, é uma segurança. O fato de Jesus
ter dividido a história é uma segurança. O fato de não haver em toda a nossa existência qualquer evidência que refute a história bíblica é uma segurança. A encarnação, o relato bíblico, a veracidade dos fatos, a exposição. Eu estava comentando outro dia, eu não lembro com alguém, quando eu estava estudando na faculdade, eu descobri que existem mais fragmentos de escritos da Bíblia do que de Platão, por exemplo. Na verdade, Platão nunca escreveu nada, seus discípulos escreveram. Mas existe muita fé na filosofia deste homem, apesar de não haver tantas evidências a respeito dele. Existem mais de 200, 300, 400, mais de 2.000 fragmentos bíblicos. E existem cerca de 20 a 30 de Platão, se não me falha a memória. É bem pouco, comparando. Existem fortes evidências de que ele veio. E se ele veio, ele virá. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar com você sobre ele virá. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, verso 20. Eu quero começar com essa promessa. Vou ler com você aqui. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. O ora vem, Senhor Jesus resume ali o clamor de Maranata, de que Jesus veio, mas ele virá. Na primeira mensagem nós estávamos olhando para o passado, na mensagem de hoje nós vamos olhar, vamos projetar o futuro, sabendo que ele virá outra vez. E existem vários indícios bíblicos, textos bíblicos, que nos garantem de que ele virá. E eu queria compartilhar esses textos rapidamente com você. Em Atos capítulo 1, do verso 10 ao 11, diz o seguinte, coloca o texto para a gente. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. E aí tem a evidência apostólica, a evidência dos anjos, a promessa de Jesus. João 14 fala, ele mesmo afirma que ele voltaria e nos receberia para ele mesmo. Em Tessalonicenses diz que o Senhor descerá dos céus. A certeza profética que nós acabamos de ler no livro de Apocalipse, enfim, nós temos uma certeza. Maranata não é uma palavra meramente para nos deixar esperançosos. É uma certeza, é uma convicção. Jesus vai voltar. Agora, como na primeira semana, a gente precisa entender e meditar sobre as implicações desse fato incontestável que a Bíblia nos mostra de que Jesus voltará. Existem implicações para nós como igreja. Dentre todas as possibilidades dessas implicações, nós poderíamos falar de santidade, nós poderíamos falar da nossa missão como igreja, mas o Senhor me levou a falar de um aspecto que ele diz ao meu coração ser importante para nós, como igreja. Então, eu não sei se isso é para a igreja geral, mas eu tenho a impressão que é para nós, como IDPB Reviver. Que é um aspecto importante a respeito da segunda vinda de Jesus é aprender a vigiar. Mateus capítulo 24, verso 42. Nós temos ali, nesse texto, o sermão profético a respeito dos acontecimentos do fim, no final lá. A palavra de Deus diz: vigiai, porque não sabeis a que hora virá o nosso Senhor. A palavra vigiar, ela significa estar acordado. Literalmente. Mas existem algumas aplicações espirituais que ela pode ser usada, que é, por exemplo, estar focado nas coisas do céu. Estar focado nas coisas de Deus. E é sobre esse aspecto que eu quero falar com você hoje. Porque no mundo de muitas distrações e de muitos prazeres, perder o foco é muito fácil. E a grande verdade é que Satanás não tem precisado de muitas coisas para nos tirar o foco. Basta pequenas distrações em alguma área da nossa vida que tem sido, não deveria ser assim, não deveria ser dessa forma, mas ele tem conseguido tirar o foco de Jesus. Nós temos olhado para as coisas dessa vida,
mas não temos olhado para o alto. Nós não temos olhado para o céu. Essa afirmação, inclusive, ela se encontra nas Escrituras, olhar para o alto, e ela significa a capacidade também de eu me manter focado nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. Então, nós fomos chamados para viver acima das circunstâncias dessa vida, sejam boas, sejam ruins. Assim como a prosperidade não pode tirar o nosso foco de Jesus, as tribulações e dificuldades também não devem fazê-lo. Entretanto, existe o grupo que é facilmente distraído pelas coisas dessa vida no que diz respeito a dinheiro, finanças e conquistas. Por outro lado, existe um outro grupo, e isso está descrito inclusive na parábola do semeador, um outro grupo que é facilmente distraído, ou pelo menos ele é colocado contra Deus, e eu vou falar um pouco sobre isso durante a mensagem, que ele é colocado contra Deus, e a sua atenção sai do caráter de Deus para as suas necessidades por conta das tribulações, das dificuldades. E a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente sempre que fala sobre Mateus 10:10, a gente diz, olha, um ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. A gente sempre costuma dizer, e a gente até prega, e talvez você já tenha pregado sim, que Satanás ele veio para roubar nossa saúde, para destruir nossa família, que ele veio para roubar nossas finanças, para nos colocar nas misérias. Mas a grande verdade é que Satanás não está interessado nessas coisas. Ele não está interessado em roubar a nossa saúde. Ele não está interessado, não é o foco principal, deixar você financeiramente em dificuldade. Não é necessariamente esse o desejo dele de nos ver sofrer, mas o objetivo dele é roubar a nossa fé. Então ele entende o seguinte: se eu toco onde eles gostam, eles se voltam contra Deus. A lógica de Satanás é essa. Se eu toco onde eles amam, eles se voltam contra Deus, se frustram, se revoltam, se rebelam. E eles estão, Satanás, por esses meios que ele usa, ele tenta conseguir chegar onde realmente quer chegar, que é roubar a nossa fé. E aqui entra a capacidade de vigiar, de olhar para o alto, de manter os nossos olhos focados no Senhor, fixos o tempo todo, no caráter dele, independentemente das circunstâncias, à nossa volta. A gente tem que manter os olhos em Jesus. Porque a grande questão, em fração de segundos, nós que cremos e estamos vivendo muitas vezes uma fé pujante, nosso olhar e as nossas convicções, elas podem mudar num instante se os nossos olhos forem para o lugar errado. Se nós não mantivermos a nossa visão em Jesus, vigilantes, o principal aspecto de uma vida vigilante é manter os olhos em Jesus. Não é? Eu posso ficar alerta, quando você pensa na figura de um soldado, quando ele está vigiando, ele fica alerta tentando ver se as circunstâncias ao seu redor mudam, porque ele tem um objetivo. Semelhantemente, porém com algumas sutis diferenças, porém importantes, somos nós. A gente tem que estar olhando se as circunstâncias mudam, mas com que objetivo essas circunstâncias estão mudando. Não é simplesmente para te fazer sofrer, para te roubar a fé. Só que como a gente tem muito apego à felicidade, e o nosso conceito de felicidade é muito ruim, eu vou falar também sobre isso hoje. O nosso conceito de felicidade é péssimo, assim, é humano, é carnal, é completamente voltado para essa vida. Facilmente ele nos rouba a atenção para a gente proteger as coisas dessa vida, mas não nossa fé. Não à toa o apóstolo Paulo disse no fim da sua vida: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Porque a fé é algo que está constantemente sob ameaça de ser roubada de nós. É por isso que se guarda a fé, porque é o que Satanás está buscando roubar. Embora ele toque em áreas da nossa vida, ele faz isso com um único propósito: roubar a minha fé e roubar a sua fé. Porque quando Jesus voltar, tem até uma pergunta bíblica: quando Jesus voltar, encontrará fé na terra? E essa é uma pergunta válida para nós. Encontrará, e vamos pessoalizar a pergunta, quando Jesus voltar, encontrará fé em nós? Você deveria fazer essa pergunta para você mesmo: haverá fé no seu coração quando Jesus voltar? Porque o que Satanás está tentando roubar é a sua fé. A geração de crentes atuais, ela vive olhando para as coisas terrenas.
não têm seus olhos em Deus, e isso é muito triste. As pregações de hoje em dia, e eu sei, e eu me esforço ao máximo para não pregar sobre essas coisas aqui. Eu me esforço ao máximo para dizer, para não estar gastando. Não que não haja uma realidade bíblica sobre uma prosperidade bíblica. Não é essa que as pessoas pregam aí, porque essa não é a prosperidade bíblica. Mas me esforço ao máximo para ensinar essa igreja a amar Jesus e entender que todas as outras coisas que nos trazem conforto ou deleite, elas são consequência de amar Jesus. Então a nossa mensagem está sempre focada em ame Jesus e remova aquilo que te impede de amá-lo. Basicamente, é sobre isso que domingo após domingo a gente está falando aqui. Porque, só que vocês não ouvem somente a mim, não ouvem somente seus líderes. Certamente vocês ouvem outras pessoas na internet, muitas vezes com o intuito exatamente de alimentar esse tipo de expectativa humana, terrena no seu coração. Esquecendo que existe uma eternidade. Para mim não vale a pena. E assim, eu particularmente espero que você faça o mesmo. Que todos nós desfrutemos de tudo, absolutamente tudo que Deus quiser nos proporcionar nessa vida. Porém, sem se apegar a nenhuma delas. Nenhuma delas. Não é pecado isso. Mas que nós aprendamos a olhar para o céu. Tem uma exortação em Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 3, que diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. E aí eu quero frisar nessa frase aqui, porque vigiar nada mais é do que eu focar os meus olhos nas coisas lá do alto. Não significa eu virar um fanático religioso que só falo da mesma coisa o tempo todo, não. Até mesmo porque a gente precisa de sabedoria para lidar com isso e para conviver com os diferentes. Mas na minha mente, no meu interior, eu sei qual é o meu foco. Meus olhos estão voltados 24 horas para as coisas do alto. Não é à toa também que o mesmo apóstolo, ele recomenda aos Tessalonicenses que a gente aprenda a orar sem cessar. É lógico que na linguagem bíblica nós não estamos falando que a gente vai sair orando o tempo todo, ou que vamos nos trancar num quarto e passar 24 horas orando. Ele está falando de um estado interior, da nossa capacidade de, na nossa mente, pensamentos, desejos, vontades, ambições, a gente seja Cristo o centro. Seja Ele que a gente deseje, seja Ele que a gente queira. Quando a gente entra num lugar, inclusive para fazer, você sai para um lugar, para um restaurante para você comer uma comida gostosa que você gosta, você lembra de Jesus lá. Senhor, eu estou aqui porque o Senhor me trouxe aqui. Senhor, como é que eu posso aqui glorificar o Teu nome? Quando você vai ao supermercado fazer as suas compras, a sua mente está nele. Senhor, obrigado porque o Senhor me deu condições de estar aqui. A maioria de nós, eu compartilhei outro dia uma imagem que dizia que a gente tem mania de dizer eu consegui, mas o crente diz, ele entrega a glória a Deus. Quem fez foi o Senhor. Isso é estar o tempo todo vigilante, é manter os olhos nas coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai, veja onde acontece a vigilância. Pensai nas coisas lá do alto, porque o que acontece? Quando a sua mente está muito voltada para os prazeres, desejos, conquistas, isso te consome a tal ponto que te distrai do que realmente é importante na vida. Mas não nas que são aqui da terra. Vou voltar, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Note, veja bem que aqui é um imperativo na palavra de Deus, que é buscar e pensar. O que eu busco e o que eu penso definem a quem eu sirvo, o que rege a minha vida, o que controla a minha vida. E a palavra de Deus diz que tem que ser nas coisas do alto. E em todas as escrituras nós vamos encontrar essa advertência de a gente manter os nossos olhos para o alto. Um exemplo bíblico disso é que quando Deus deu uma ordem para construir o tabernáculo, Ele mandou o tabernáculo de Moisés, lá no Antigo Testamento. Era uma tenda, onde as pessoas iam, o sacerdote ia para apresentar sacrifícios a Deus pelo povo. E aí esse tabernáculo era dividido em 3 partes: o átrio externo, o lugar santo e o santíssimo.
A ordem de Deus para construir o tabernáculo dizia que o teto do tabernáculo tinha que ser a coisa mais linda em todo o tabernáculo, além da arca, que representava a presença de Deus. Inclusive, era um dos lugares mais bonitos. Porém, por ser uma tenda, aonde chegava a parte de baixo, o terreno, era terra batida, coisa simples, porque era móvel. Mas todas as vezes que alguém queria ver algo belo dentro do tabernáculo, tinha que olhar para cima. Tinha que olhar para o alto, porque as coisas belas da vida, as coisas que realmente importam, elas estão no alto. Elas não estão nessa vida. E se a gente não aprender essa lição, a gente vai continuar cometendo os mesmos erros na nossa vida. E se nós não aprendermos a colocar em Deus, em colocar os nossos olhos, expectativas, desejos, anseios no Senhor, a gente não vai saber o que é felicidade. Mas a maioria de nós tem se perdido. Não há beleza nas preocupações da vida dessa terra. Nós não temos nada de belo aqui. Não há nada de espiritual no evangelho que só prega sobre dinheiro, sobre os caprichos dessa vida, como se isso fosse prosperidade. Não se engane, irmão. Não se engane, isso não é verdade. Nossos olhos devem se levantar acima de todas essas coisas, tanto do dinheiro quanto dos problemas. E devemos manter os nossos olhos em Jesus. Quando o Senhor está falando com os seus discípulos em João capítulo 4, no verso 35, Ele fala o seguinte: erguei os olhos. Erguei os olhos. É mais uma metáfora para olhar para além das circunstâncias. Jesus está com seus discípulos em João 4, prestes a falar com a mulher samaritana. E eles vão comprar alguma coisa para comer, eles estão preocupados com o alimento físico. E Jesus diz: erguei os olhos. Aprenda a olhar além das circunstâncias humanas. Aprenda a olhar além daquilo que os teus olhos são capazes de perceber. Ele diz: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam. Isso fala de vigilância e sensibilidade espiritual. Olhe para além daquilo que os seus sentimentos, daquilo que é sensitivo em você te aponta. Tem coisas mais profundas e importantes nessa vida do que aquilo que a gente enxerga e do que aquilo que a gente sente. Aqui Jesus está falando exatamente isso. Jesus estava focando na mulher samaritana, enquanto eles estavam preocupados com outras coisas, inclusive com costumes. Vai falar com uma mulher samaritana e Jesus está olhando para além. Ele é capaz de erguer os olhos. Ele é capaz de passar por cima dos preconceitos, de alguns costumes que causavam limitações. Isso pode falar muito bem de religião nos nossos dias. Jesus é capaz de passar por uma série de coisas para olhar para além de tudo isso e ver uma mulher que precisa ser alcançada e que através dela toda uma cidade também viria a ser. Isso é capacidade de olhar além, isso é vigilância. Muitas vezes caímos porque nós não conseguimos enxergar um palmo além dos nossos desejos. A gente não consegue enxergar um palmo além das nossas emoções, 1 centímetro além das nossas vontades. A gente só consegue focar no que é nosso e só nosso, nas nossas conquistas. E aí, sabe o que para mim é paradoxal e até irônico? É que essas mesmas pessoas que vivem nesse estilo de vida não alcançam nada. Se esforçam, porque o esforço ele não é um problema. O problema é que o esforço sem Deus para o cristão ele é inútil, ele é vazio, inócuo. O que nós precisamos então é erguer os nossos olhos e colocar os nossos olhos em Jesus. Olha só, eu vou mostrar um exemplo bíblico para vocês de uma mulher que sofria de uma enfermidade e que viveu encurvada a vida toda. Em Lucas capítulo 13, do verso 11 até o 13, diz o seguinte: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Veja bem, possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Eu quero ler o verso 16, porque o verso 16 ele é relevante. Porque talvez a gente pense assim: é uma mulher que estava em pecado. Aqui em momento algum,
há uma menção de que essa mulher estava em pecado. Pelo contrário, a Bíblia deixa claro que ela era uma crente. Porque no verso 16, Jesus diz a respeito desta mulher: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Isso é um indicativo, um forte indicativo que ela é uma cristã. E ela estava onde? E aí Jesus deixa claro que quem mantinha ela presa era Satanás, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Era uma cristã que estava presa numa condição de enfermidade que a mantinha encurvada e olhando para baixo o tempo todo. É lógico que aqui é uma figura física de uma realidade espiritual. É a figura física de alguém que é incapaz, que vive encurvado, olhando para as coisas dessa vida e é incapaz de ver o que Jesus pode fazer, de olhar para o alto, de manter os olhos de Jesus, de manter o seu coração fixo no Senhor. Então nós precisamos, a semelhança dessa mulher, hoje, o Senhor quer tocar na gente, para que a gente possa ser capaz de viver uma vida que não se concentre a eu olhar para coisas espirituais quando eu venho ao domingo no culto, ou quando eu vou à célula, mas que nós vivamos uma vida de vigilância, de olhar para o alto todos os dias da nossa vida, onde quer que a gente vá. Satanás, ele está tentando nos prender com os olhos nessa vida, com os olhos nessa terra, para que a gente não olhe para Jesus, para que a gente não fixe nossos olhos nele. E por que ele tenta nos atacar dessa forma? Por que Satanás tenta nos fazer ficar presos nas coisas dessa vida? Por que você acha que ele não pode? Porque ele está o tempo todo tentando roubar a nossa fé, porque tem uma verdade bíblica, que ela é poderosa. Uma vez que Jesus nos alcança, Satanás não pode nos arrancar da mão de Deus. É o que está escrito, por exemplo, em João capítulo 10, do verso 27 ao 30. Olha só o que está escrito aqui. João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Veja bem, uma vez salvos, Satanás não pode nos roubar de Deus. Então como é que ele vai fazer para que isso aconteça? Deus não vai abrir mão da gente. Deus não vai abrir mão de você, em hipótese alguma. Em hipótese alguma, o Senhor vai abrir mão de qualquer um de nós. Nunca. Porque a gente tem um claro pronunciamento de Cristo nesse sentido, nos mostrando. Então como é que ele vai fazer para que nós nos afastemos de Jesus? Ele vai fazer com que a gente se volte contra Deus. Ele vai criar algum tipo de contradição entre você e Deus, algum tipo de conflito entre você e Deus. Ele vai fazer com que ele vai começar a tocar em coisas que você ama nessa vida, de uma maneira que você só deveria amar a Deus. Só que quanto mais um crente olha e é apaixonado pelas coisas dessa vida, quanto mais ele ama o dinheiro, quanto mais ama o prazer, quanto mais ama as coisas dessa vida, conquistar, comprar, mais suscetível ele está a ter um conflito com Deus. Quanto mais você ama, se você é um crente que vem para a igreja e você tem o tempo todo e todas as suas expectativas estão voltadas para aquilo que Deus pode fazer nessas áreas da sua vida, ou pelo menos, ou quando não é uma expectativa de que Ele te dê algo, é uma expectativa de que Ele te livre de coisas ruins. Ou Deus serve para a nossa vida, para nos dar coisas boas e nos livrar de coisas ruins. Nós estamos falando do céu, irmãos. Nós estamos falando do céu. Lá isso acontecerá, mas aqui não. Então veja bem, se Deus não vai o tempo todo ficar nos dando o que a gente quer, e também não ficará o tempo todo nos livrando daquilo que não queremos, Satanás usa isso. Ele usa isso para criar insatisfação no teu coração contra Deus. Usa os conflitos de relacionamento para que Deus seja responsabilizado, que é uma lógica que não faz o menor sentido, mas perceba que ela funciona. Alguém te fere na igreja, o que você faz? Você afasta de Jesus. Porque na lógica de Satanás, ele te faz pensar: aqueles que representam Deus falharam comigo, então Deus não é bom. Não é assim que funciona. E aí ele cria então uma desavença entre você e Deus. No livro de Apocalipse,
o Senhor faz menção, Apocalipse 2,14, à doutrina de Balaão. Não sei se alguém já ouviu falar da doutrina de Balaão. Apocalipse 2,14 diz o seguinte: no entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, o qual ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. O que nós temos lá? E essa história está lá no livro de Números, do capítulo 22 ao 24. Depois, se quiser ler, é muito interessante. Balaque é um rei que contrata um profeta de Deus. É importante dizer que Balaão, a priori, era um profeta de Deus. Por quê? Ele tinha poder de profetizar segundo a vontade de Deus. Só que o apóstolo Pedro, inclusive, quando escreve sobre Balaão, ele deixa claro que ele amou mais o prêmio da injustiça. Está lá em 2 Pedro capítulo 2, verso 15. Coloca aí o texto. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Balaão é o exemplo claro do que eu estou falando sobre vigilância aqui hoje. De alguém que amou mais as coisas dessa terra do que a Deus. Aí o que ele fez? Ele foi contratado por um rei para profetizar. Esse rei sabia que seria vencido por Israel. Na tentativa de não ser vencido nessa batalha, ele chama Balaão, e Balaão profetiza contra Israel, para que eu vença. Balaão viu primeiro que não tem lógica, ele é um profeta do Senhor, ele ia profetizar contra o povo de Deus, mas devido ao tamanho da recompensa, ele aceitou o serviço. Tem muita coisa que a gente aceita na vida, porque a gente está de olho na recompensa. Nem é uma recompensa eterna, é uma recompensa meramente humana. Ele aceita o serviço, só que chegando lá ele não consegue profetizar contra o povo de Deus. E aí, porque Deus não permite. Aqui nós temos um exemplo que o profeta ele é falso, não somente quando ele profetiza e a profecia não se cumpre, mas ele é falso quando ele usa os dons legítimos que Deus dá para ele em benefício próprio. Essa é a principal característica de um falso profeta, de um falso crente, que é tentar usar o evangelho para alcançar benefícios próprios. Esse é o cerne de um cristianismo voltado para essa vida, que não é capaz de vigiar sua fé. Aí o que acontece? Balaão, não conseguindo profetizar, ele dá um conselho para Balaque. Ele diz: Balaque, casa os homens de Israel com mulheres do povo inimigo. Aí o que vai acontecer? Essas mulheres vão influenciar eles para adorar outros deuses. Ele segue o conselho e dá certo. O que a gente aprende? A única saída que Balaão encontrou era colocar alguma coisa entre Deus e as pessoas. Deus não abriria mão nunca do povo de Israel. Mas alguém motivado por coisas dessa vida dá um conselho para que se coloque uma divisão, um empecilho, um conflito entre o indivíduo e Deus. Às vezes a gente nem precisa de conselhos para fazer isso ultimamente. A gente escolhe colocar um conflito entre nós e Deus, por livre vontade. E muitas vezes nós estamos completamente frustrados com Deus, desanimados com Deus, porque acreditamos que Deus deveria ter feito alguma coisa diferente, mas nós criamos um conflito entre nós e Deus. Deus não abriria mão de nós. Jesus disse isso. Você está passando por um momento difícil, você afastou dos caminhos do Senhor, você pecou, você está hoje pensando em desistir da fé, e talvez você esteja, porque Deus isso, porque Deus aquilo, porque Deus não fez o que eu esperava. Exatamente o que Satanás quer. Porque olha a minha saúde, como é que está, se Deus fosse bom ele me curava. Exatamente como Satanás quer que você pense. Exatamente. Porque ele faz você acreditar que se Deus é bom, ele faria o que você quer. Como ele não fez o que você quer, então ele não é tão bom assim. Então ele semeia uma discórdia entre você e Deus, e assim ele alcança o seu objetivo. Rouba a sua fé. Quando na verdade a fé genuína é aquela que está olhando acima de todas as circunstâncias. A pessoa está vigilante, sabendo que a fé é a coisa mais importante que ele tem, e que ele não vai abrir mão e não vai vender essa fé por nada. Eu morro, mas não vendo minha fé. Foi exatamente o que fez o apóstolo Paulo. Estou sendo entregue como uma oferta de libação, mas a coroa de justiça já me está reservada
No outro dia ele seria decapitado pela fé dele, mas ele foi capaz de dizer: eu guardei a fé. E nós, que por tão pouco, por muito menos, temos vendido a nossa fé, porque não vigiamos. Se Balaão, o ensino de Balaão é a ideia de que se a gente não pode fazer com que Deus abra a mão da gente, Ele vai encontrar meios para que a gente abra a mão de Deus. E é aqui nesse momento que entram as tentações, as dificuldades da vida que você enfrenta, que te incomodam tanto, mas que fazem você acreditar que não deveria ser assim. E aí vai criando um impasse entre você e Deus. Essa é a razão porque Satanás quer que a gente mantenha os nossos olhos o tempo todo nas coisas dessa terra. Não, eu tenho que estar saudável, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que sentir prazer, eu tenho. É uma tirania do deveria. Deus deveria fazer isso. Nós somos verdadeiros tiranos com Deus nesse sentido. Deus deveria ter feito isso. Deus deveria agir de tal maneira. Deus deveria atender meu pedido. Afinal, quem é o Senhor da nossa vida? Somos nós, e Ele é o nosso servo, ou é o oposto? Quem é que governa quem? Quando Satanás consegue tocar nas coisas que a gente ama nessa vida, ele consegue fazer a gente se indispor com Cristo. É assim. É simples assim. Quem tem vigilância no tempo do fim vai perceber isso. Vai se dar conta de que Satanás está querendo tocar em coisas na tua vida para fazer você se indispor com Cristo, para perder sua salvação, para abandonar a sua fé. E essa noite o Senhor me trouxe aqui exatamente para te trazer um alerta. Abre os olhos. Todas as insatisfações que você carrega dentro de você, elas têm sido, na verdade, se analisarmos com bastante cuidado, uma estratégia do diabo para fazer com que você abra a mão da sua fé. E eu te pergunto, ele está conseguindo? Tá, né? Para alguns de nós, talvez você chegou nesse culto hoje dizendo assim: rapaz, se Deus não falar comigo hoje, vou chutar o pau da barraca. Saber mais não. Se Deus não me curar, se Deus não agir, se Deus não me abençoar, eu vou chutar o pau da barraca. Exatamente onde Satanás queria que você chegasse. Exatamente nesse lugar, para que você se indisponha com Deus e você tire os olhos de Jesus de toda a bondade. E aí não importa o que Jesus já fez, não importa se Ele já falou, não importa se Ele já operou, não importa tudo que Ele já fez, não importa. O que importa é que Ele não fez agora, não é verdade? Não importa levar em consideração todo o sacrifício na cruz e pessoalizar isso. Tudo que Ele conquistou na cruz de maneira eterna para nós. Satanás vive investindo contra aquilo que a gente ama nessa vida, para roubar o nosso coração de Deus. Mas Deus permite. Aí você pergunta: por que Deus permite? Porque se Ele não permitir, você vai continuar amando isso. E Ele permite para que você deixe de amar essas coisas e passe a amá-lo acima de todas as coisas. Qual é o momento da tua vida cristã que Deus vai ser amado acima de todas as coisas? Em que momento você vai chegar? Qual hora? Qual é o momento? Eu espero que seja hoje, que você entenda qual é a estratégia de Satanás. Porque Deus poderia não permitir, né? Deus poderia não permitir. Não vou permitir que toque nas finanças, não vou permitir que toque na saúde. Aí Ele toca nas finanças porque você ama as finanças. Ele toca nessa saúde porque você ama ser independente. Você ama fazer as coisas do seu jeito, quando quer, na hora que quer, da forma que quer. Aí você vai lá e te fala isso. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Ele fez isso comigo. Quando eu tive meu problema na cervical, meu principal medo é: cara, eu vou ficar inválido dependendo dos outros. Eu não sabia, né, de como é que funcionava a dinâmica dessa doença, dessa condição, que não chega a ser uma doença, mas é uma condição.
E os pensamentos que rondavam a minha mente eu vou... E eu sempre amei ser independente fisicamente, ter desempenho nas coisas. A ideia de não ter me assustou. Isso me colocou para baixo, me colocou numa depressão, que me fez pensar, cara, depois de tanto tempo servindo a Deus, é isso que eu ganho? Uma hérnia que de repente vai me fazer ficar dependendo dos outros, não vou andar direito. Fiquei na crise. Talvez você esteja nela agora. Fiquei em crise. Minha esposa sabe, fiquei desanimado. Eu já falei isso para vocês, já vim pregar várias vezes para vocês aqui desanimado com isso. Subi nesse púlpito pregando palavras que nem eu mais acreditava. Mas eu tinha que fazer. Alguém tinha que fazer. E eu continuei. Até que Deus foi falando ao meu coração. E aí eu percebi que eu não tinha visão de eternidade, que eu amava essa vida. Que eu amava essa vida. Que eu amava ser independente. Que eu amava a ideia de ter alto desempenho nas coisas. Eu amava tudo isso. Mais do que Jesus. Então um dia que eu fui desafiado pelo Senhor, disse assim: e aí, você vai amar mais isso ou você vai me amar mais? E se você não conseguir andar, tu vai continuar me amando? O maior desafio da fé é continuar crendo quando tudo está dando errado. Quando todos os teus sonhos, expectativas parece que eles vão naufragar, vão por água abaixo. E aí você é desafiado a continuar crendo. E é isso que o Senhor está fazendo com você nessa noite. Ele está te convidando a amar Ele sobre todas as coisas, porque é por isso que Ele permite que essas coisas aconteçam. Nós precisamos amá-lo, porque veja bem, além de colocar Deus no lugar certo, isso nos prepara. Porque viver uma vida de bem bom, deitado numa rede, se embalando, tomando água de coco, não prepara ninguém para viver uma fé forte. Mas cada circunstância difícil que a gente vive na vida, cada escolha difícil que a gente tem que fazer na vida, nos prepara para viver uma fé forte, inabalável, e que nos levará à eternidade, ao encontro com o Senhor nos ares, que é o que mais importa, no final das contas. O que são 70 anos frente à eternidade? Nada. É um pingo d'água em um oceano. Então que nós não troquemos um pelo outro. Às vezes Deus, até mesmo pela morte, tem sido um assunto recorrente, porque a gente ultimamente enfrentou com irmãos, não pessoalmente. Minha esposa está enfrentando pessoalmente com a tia dela. Nós tivemos a Darlene aqui numa situação difícil. E essas coisas todas mexem conosco emocionalmente, frente à morte. A morte se apresenta diante de nós e a gente fica muitas vezes, ela testa a gente. Inclusive, o apóstolo Paulo diz que uma das coisas que a obra de Cristo veio fazer é nos livrar daquilo que nos escravizava, o medo da morte. O medo da morte ainda é um grande fator que escraviza a gente de tal maneira. Escraviza no sentido de nos manter em ansiedade, em preocupação constante, em medo constante, que faz com que a gente troque todas as coisas de Deus pelas nossas coisas. Mas quando a gente olha para a Bíblia, cada pessoa, quando Satanás tentava matar um crente, Satanás se dava mal, por quê? Porque ele encontrava alguém que não temia a morte. O objetivo de Satanás ameaçar crentes pela morte é na expectativa que ao se apresentar a ameaça, esse crente retrocederia. Só que Satanás encontrou crente corajoso, que não abria mão da sua fé por nada, e que morreram por ela. Morreram. Satanás, ele não ganharia nada com a morte dos crentes, mas ele incentivou homens cruéis a matarem cristãos. Você acha qual o objetivo disso? Por que incentivou um imperador chamado Diocleciano a imprimir a maior perseguição da história dos cristãos? É simplesmente porque Satanás queria que eles morressem. Mas a morte dos cristãos gera Marte. E cada Marte, a gente vê agora acontecendo o que aconteceu com Charlie Kirk nos Estados Unidos. Cada Marte desperta dentro dos cristãos um sentimento de força, levanta pessoas, aumenta a fé, levanta guerreiros. Satanás não ganha com isso. Então qual era a intenção dele? Fazer com que os cristãos desistissem pelo medo da morte.
Só que quando ele encontra gente que tem uma vida vigilante e que tem um olhar no céu, aí ele se dá mal. É por isso que esses homens morreram. Não foram intimidados, não foram amedrontados por Satanás. E aí tem no conceito de vitória bíblica, inclusive, em Apocalipse 12:11 fala sobre isso. Coloca esse texto aí que é muito maravilhoso. Apocalipse capítulo 12, no verso 11. Quero ler 2 textos aqui para a gente finalizar. Apocalipse 12, verso 11. Como é que a igreja vence? Como é que os cristãos vencem? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, diante da morte. Não amaram a própria vida. É assim que um cristão vence. É não amando a própria vida. Em Atos capítulo 7, do verso 55 a 60, nós temos a história de Estevão. Primeiro mártir da igreja, o primeiro homem que morreu pela fé cristã na história da igreja. E olha o que diz sobre a história dele. Eu vou ler aqui Atos 7, do 55 ao 60. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, olhando para cima, e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras adormeceu. O relato bíblico de Estevão, cheio do Espírito Santo, é que ele estava olhando para o céu o tempo todo. Ali, se ele não está vigilante dessa forma, ele negaria a fé dele. Mas ele não amou esse mundo, ele amou a Cristo. E é isso que nós precisamos fazer. Quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor, independente de que tipo de situação a gente está enfrentando, irmãos, algo sobrenatural vai acontecer conosco. Nós seremos confortados, cheios do Espírito Santo. Seremos capacitados a superar toda e qualquer situação que vier contra nós. Então, isso é ser mais do que vencedor. Isso é ser mais que o vencedor, é ser tratado por Deus a tal forma, ao ponto de chegar no fim das adversidades, no fim das circunstâncias dessa vida, mais forte do que nós entramos. Mas isso é possível se você tiver um coração vigilante, estiver olhando para o alto. Você não pode andar desapercebido, achando que tudo se resolve com pensamentos humanos e perspectivas humanas, porque não se resolve. O Senhor está chamando você a crer. Eu queria fazer você refletir nessa noite. Sua fé é frágil? Sua fé está fragilizada? Gostaria de pensar sobre os motivos pelos quais a sua fé está fragilizada? Pense um pouquinho. Pense se tem a ver com coisas dessa vida. Perceba se não há uma relação direta com a incapacidade ou com a perda da capacidade de olhar para as coisas espirituais. Isso começou quando você parou de orar. Isso começou quando você diminuiu o seu ritmo de leitura bíblica. Isso começou a acontecer quando você começou a frequentar a universidade, começou a andar com pessoas que começavam a falar de outras coisas que não o evangelho, e isso começou a tomar a tua mente. O Renan falava isso ontem aqui a respeito dos jovens. Quando as suas companhias começaram a te apontar para outra direção e não mais para Cristo, e isso foi entrando e tomando o teu coração e tomando o lugar da tua fé, porque os teus olhos começaram a se voltar para este mundo, para as coisas dessa vida. Você precisa fazer uma escolha hoje. Se você quer viver uma vida de fé, você precisa voltar a olhar para Jesus. Então quero convidar você a ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Então veja bem, Jesus virá, e uma das implicações de que Jesus virá para nós é que a gente tem que estar vigilante.
E o que tem roubado a sua vigilância? As coisas dessa vida. Os conflitos que você tem vivido com Deus, por conta das coisas que você ama nessa vida. Você pode estar em guerra com Deus hoje, esses dias, esses meses, não sei. Mas eu sei de uma coisa: o Senhor me trouxe aqui hoje para falar o teu coração, para fazer com que você se volte para Ele de novo, outra vez, para que você abandone o que tiver que abandonar, abra mão o que tiver que abrir, para você viver para a glória dEle. Queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento.